Fala, segundo ano, voltei, parte 2 do vídeo. Você acha que é mentira meu pão de queijo? Queimou, por isso que eu fiz o vídeo em 2 partes. Eu lembrei do pão de queijo, olha aqui o estado dele, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Queimou, esqueci no forno. Mas tá gostoso, tá valendo. Vamos lá, continuar? Então vamos lá. Os sistemas, não pode falar de boca cheia, é feio. Então engolir. Bom, vamos lá. Alguns outros sistemas agrícolas interessantes que nós temos no mundo, hein? Saca só aqui comigo. Eu listei alguns, tá? Só são exemplos, tá? Tem vários outros. Beleza? Vamos começar aqui, ó, com plantation. O plantation, esse aqui você estudou história, né? Professor, o plantation é aquele modelo trazido pelos colonizadores, onde você tinha muita exploração de mão de obra, tá? Em áreas grandes, né? Produção em larga escala, voltado para o mercado externo. Então vamos lá, plantation você lembra exportação, você lembra grandes áreas, ou seja, latifúndios, você lembra exploração da terra, exploração de mão de obra. Esse é o plantation que a gente chama de tradicional. Você vai ver alguns trabalharem como plantation moderno, como se fosse áreas de agricultura eficientes, tá? Eu não gosto muito de trabalhar nesse termo. Para mim, você tem que lembrar assim, falou plantation é exploração em grandes áreas. Simples assim. Geralmente são países pobres que usam, que sofrem com esse sistema e não usufruem dos benefícios dessa produção, tá? Nem como comida e nem o dinheiro dessa produção, tá? Então falou plantation, você lembra de grandes áreas, exportação e exploração de mão de obra, tá? Se for um plantation que se vê moderno, que não tem muita mão de obra, que é uma agricultura intensiva de capital, blá blá blá, para ser plantation tem que estar vinculado a algum tipo de exploração, beleza? Geralmente países pobres. A jardinagem a gente falou no primeiro vídeo, e aqui tem uma fotinha de um modelo que a gente chama de terraceamento. Olha que massa isso aqui, os terraços, né? Isso aqui é típico da jardinagem, né? Por quê? Porque são em áreas montanhosas, né? Cada degrauzinho desse, né? Ele pega a montanha, faz esses degraus assim, faz degrauzinho, deixa tudo reto, alaga e produz arroz, beleza? E isso é a terraceamento. Cuidado, essa técnica chama terraceamento, usado na jardinagem. Existe jardinagem em beira de rio também, que daí você não vai fazer degrau, porque já é planície, né? Beleza? Plantio direto. Plantio direto, esqueci de pôr a foto. É quando você faz um sistema de produção interessante que você colhe, por exemplo, o milho. Você colhe e deixa a palha do milho lá no solo. Entendeu? Deixa o resto do milho, da planta anterior, deixa no solo. Essa planta direto no solo vai proteger o solo da lixiviação, de impactos ambientais nesse solo, né? E vai manter a umidade dele mais alta e ainda por cima vai se decompor e vai fornecer matéria orgânica para o próprio solo. Então você deixa esse resto da plantação aí e planta a outra por cima. Por isso que chama plantio direto. Beleza? Você não limpa o solo. Você deixa lá o resto, por exemplo, do milho, né? Para plantar por cima depois. Beleza? Plantio direto. Rotatividade de cultura, tá? Ops, essa foto aqui não é de cultura, é rotatividade de terra, tá? Deixa eu falar rotatividade de terra, depois eu falo da cultura. De culturas. Rotatividade de terra, tá vendo essa imagem aqui, ó? Cada ciclo verde desse é onde está produzindo. Os ciclos cinzas, ou marrom, sei lá que cor que você quer chamar essas aqui, tá? Essas cores aqui, ó, são círculos que estão descansando, que estão esperando, por exemplo, né? Então ele planta em algumas áreas, né? E aí enquanto essas outras áreas descansam. E aí depois reveza, essas áreas produzem e as outras descansam. Por isso que chama rotatividade de terras. A rotatividade de cultura é um pouco diferente. Você vai fazer assim, ó. Eu plantei o milho, aí entre uma safra de milho e outra, perdão, vamos dar um exemplo mais real, né? Eu plantei a soja e entre uma safra de soja e outra eu planto milho. Eu faço uma rotatividade de cultura. É comum a galera botar nessa rotatividade plantas leguminosas, né? Para quê? Para elas fixarem nitrogênio no solo, planta feijão, tá? Porque o feijão ajuda a fixar nitrogênio no solo, entendeu? Então eu faço uma rotatividade, eu vou
vou intercalando culturas a serem plantadas para eu preservar o solo e, óbvio, garantir produção constante, né? Então isso é interessante, beleza? Porque cultivar o mesmo produto intensivamente, sempre, desgasta demais o solo, tá? Agricultura de precisão, gente, olha como o nome sugere, é produção em larga escala. Olha a fotinha aqui, eu peguei essa foto genérica de uma produção moderna. Essa agricultura de precisão é aquela que vai usar drone. É muito louco isso aí, tá? Toda imagem de satélite, o cara faz todo um mapeamento da fazenda e fala, ó, de tal a tal espaço dentro da sua fazenda, precisa botar o número X de veneno. Aí vai lá a máquina e bota o número especificado de veneno só na plantinha A ou B. Muito louco isso, tá? Você calcula tudo, ó. Ao invés de fazer aquelas pulverizações generalistas que envenena tudo, a agricultura de precisão ajuda inclusive a economizar a quantidade de agrotóxicos despejados na plantação, porque você calcula a quantidade de agrotóxico ou fertilizante ou o que for específico em cada parte da produção, beleza? Beleza. Por isso que chama precisão. Super moderna e cara pra caramba, tá? Então vamos lá. Não é legal dar aula comendo, tá, gente? Por favor. A gente tem a pecuária. Quando eu falo pecuária intensiva, é o famoso gado confinado. Você tranca o gado, engorda o gado e come o gado, né? Para resumir a história, então você ocupa pouco espaço. O pecuária extensiva é o famoso boi solto que eu comentei, né? Então, esses são sistemas muito comuns no Brasil. O Brasil predomina pecuária extensiva. Na Europa é intensiva, tá? Para muitos europeus, eles olham essa produção aqui no Brasil, eles ficam olhando e falam... Não vou falar palavrão, tá? Mas, cara, qual é o sentido disso? Olha o espaço que se perde, né? Por quê? Porque é cultural, né, gente? É cultural, né? Países muito grandes, como Brasil e Estados Unidos, é cultural esse, entre aspas, desperdício de espaço. Países pequenininhos, né, não faz muito sentido, porque o espaço vale muito, né? Mas, enfim, né? Então são condições interessantes de observar, beleza? Bom, vamos falar agora de uma classificação de agricultura em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos, de forma genérica, bem genérica, tá, galera? Bom, mas para isso eu vou separar Estados Unidos e Europa. Eu vou caracterizar separadinho para vocês, porque tem especificidades que vocês precisam saber, tá? Os Estados Unidos, gente, ele é um país gigante. Como todo país gigante, ele é um grande produtor de coisas que dependem da natureza. Grande produtor de energia renovável, tipo o Brasil também é, a Rússia também é e tal, tipo hidrelétrica, né? Ele é um grande produtor de minérios e, obviamente, um grande produtor agrícola, né? É um gigante na produção agrícola, tá? E isso aí é indiscutível, tanto na produção agrícola e pecuária, né? Então, os Estados Unidos está sempre entre os maiores rebanhos de aves, de suínos e de bois. Os Estados Unidos está sempre entre os maiores produtores dos principais cereais, né? Sempre. Leite é o maior produtor, enfim, né? Porque é muito grande, muita gente, a terceira maior população do mundo, então os caras precisam produzir, consomem muito, comem muito, então lá eles produzem muito, beleza? A Europa como continente, é importante lembrar, né? Aí se eu pensar o continente europeu, tem mais de 500 milhões de habitantes, bem mais gente que nos Estados Unidos. Como continente europeu, né? Já que os Estados Unidos tem tamanho continental, né? O continente europeu produz também de forma muito significativa, principalmente cereais, né? Famosa e valorizada cevada, né? Bom, entre outras coisas, beleza? Então por isso que a gente vai dividir, tá? Então vamos lá. Começando aqui com os Estados Unidos e os famosos cinturões agrícolas. Ah, eu estudei isso no 9º ano, professor. E eu estudei no 8º. Exatamente. Conteúdo de 9º ou de 8º ano, dependendo da escola que você estudou, do material que você usou, né? Se você usou ângulo, provavelmente estudou isso aqui no 8º ano, tá? Bom, o que são os cinturões ou os belts? São as áreas que os Estados Unidos meio que, entre aspas, separou, porque isso aí não é dividido
não tem um marco no chão, ó, daqui para lá não pode plantar isso, só planta aquilo. Não, não é bem assim. São áreas onde se especializaram em produções de cultivos muito específicos. Beleza? E essas áreas de especificidades de cultivos, né, de especialização, foram chamadas de cinturões agrícolas, tá? Então a gente tem aqui, mais ao norte, o famoso cinturão, coordenação motora fina aqui, cinturão, tá? Do trigo, né? Aqui em cima, trigo de primavera, e aqui embaixo, no meio, na verdade, trigo de inverno. Por quê? Galera, aqui em cima no norte, na fronteira do Canadá, no inverno isso aqui não é muito viável produzir, tá? Porque é muito frio, entendeu? Aí nas planícies centrais dos Estados Unidos, mais aqui para baixo, mais ao sul, é mais quente, clima mais ameno, então mesmo no inverno você consegue manter produção. Ou seja, trigo produz o ano inteiro, né? Bem interessante, porque trigo é a base de quase tudo que a gente come de massa, né? Trigo fundamenta nossa alimentação há muito tempo, beleza? Aqui a gente tem o famoso cinturão do leite, o leite, né? Pô, já pararam para pensar como é difícil viver sem leite? Pois é, né? Quem é vegetariano aí, ou já tentou, eu tento às vezes não comer carne. Você consegue, não vou comer carne, de boa, de boa. Agora fica sem leite, ou derivados de leite, ou coisa difícil, hein? Ficar sem um queijinho, não dá. Sem iogurte, então, meu Deus do céu, não dá. Então, o leite é uma base alimentar muito importante no Ocidente, muito, muito importante. Nos Estados Unidos, mais ainda, né? Porque eles adoram leites e derivados do leite, tá? Então, os Estados Unidos é o maior produtor de leite do mundo e por isso que tem um cinturão do leite aí na região dos Grandes Lagos e Nordeste dos Estados Unidos. Aí, ó, onde tem um estado recordista de produção de queijo e tal, eles se orgulham. Porque aqui é onde tem a maior produção de cheddar do mundo aqui. Que a gente topa as veias do coração aqui com orgulho, enfim. Então aqui a gente tem uma grande produção e o consumo, esse leite é para consumo interno, tá? Mas aqui no centrão a gente tem um negócio que chama atenção, que é o cinturão do milho, que é um negócio absurdo de produtivo, tá? O cinturão do milho norte-americano, gente, produz mais da metade do milho do mundo quando a produção tá boa. Em 2012 teve uma crise grave de produção de milho, né, nos Estados Unidos, foi uma quebra, né? E os Estados Unidos quebrou na proporção. Foi tão grande a quebra que o Brasil, que era na época o terceiro maior produtor de milho, ainda é, né? Produzia 10% da produção americana, sendo o terceiro maior produtor do mundo, né? Então olha como que o mundo depende do milho dos Estados Unidos. E é normal nessa área aí você ter suínos, porque suínos comem milhos e tal. Então os caras aproveitam, né, para criar suínos, carne de porco, eles também adoram e comem e produzem muito, beleza? Mas ao sul aqui é o famoso cinturão do algodão. Aqui, né, base têxtil, né? Aqui você vai lembrar dos filmes que retratam a manutenção da escravidão, ou, se não é da escravidão, dos regimes preconceituosos dos estados sulistas. Aqui esse sul dos Estados Unidos, gente, lembra muito o modelo exploratório da América Latina, né? A exploração do negro, fortíssimo segregação racial, só que aqui foi bem intenso e vocês têm N exemplos disso, né? E aí a história ou a produção de algodão é intrínseco. Quando você assiste filmes americanos que tratam tem essa abordagem, tá? E tem muitos filmes bons, como o próprio 12 anos de escravidão, que é um filme fantástico, né? Você vai ver que tudo é permeado nesse cinturão do algodão. E o triste, sabe o que é? Que esses cinturões de algodão foram para a Ásia. A Índia passou a ser um grande produtor de algodão. Ai, que legal, a Índia. Não, não é legal, tá? Essa produção de algodão é fundamentada numa escravidão moderna que gerou várias e várias milhares de mortes, tá? Por agrotóxicos, suicídios da galera que não aguentava mais o estilo de vida e, tipo, estava de saco cheio de ser explorada, enfim, né? Pobreza por subutilização, por concentração fundiária, enfim, né? Uma situação bem triste. A gente precisa muito repensar o consumo disso aqui, ó. Não do status, mas de roupas, né?
cultura da roupa é uma cultura de consumo extremamente violenta para muita gente. Tá? Assunto legal de se pensar. Você que tá de bobeira aí na quarentena, vai pesquisar sobre isso, vai? Indústria de roupa. Pesquisa assim, indústria da moda rápida. Você vai se surpreender com muita coisa. E depois a gente conversa. Bom, beleza? E aqui, ó, no ocidente, aqui na Califórnia, nós temos o cinturão, tá? De frutas como uva, enfim, né? Essas paradas aí. A gente vai ter produção de vinho aqui, que o clima me lembra o clima mediterrâneo, sabiam? É um Chardonnay californiano, ó, uma delícia. Tem uma produção bem significativa, né? São garrafas premiadas. Beleza? E aqui na Flórida, as frutas cítricas. Então você vê que é bem organizadinho. Repara que é nas planícies centrais do rio Mississippi, Missouri, né? Ali é uma área muito propícia para agricultura, clima bom, relevo legal aplainado, né? Planícies enormes, então é isso, né? Beleza? E o resto ali que não tem nada, deserto, semiárido, montanhas, então você tem produção extensiva de gado, né? Bem comum no Texas e tal. Galerinha, show de bola? Legal, né? Então vamos lá, juro que tá acabando, tá? Produção na Europa, repara o seguinte, a Europa você tem que separar esse sul, que é o clima mediterrâneo, e aí o que vai ter? O vinho, vai ter o azeite, né? E obviamente tem azeite, tem azeitona, azeitoninha agora com esse pão de queijo aqui, né? Enfim, tá? Então aqui você vai ter produções de frutas desse tipo, né? Algumas frutas cítricas você vai ter aqui também, tá? Mas com destaque e sobressalência óbvia do azeite e dos vinhos, tá? Produção de uva, obviamente, né? Bom, aqui nesse meião vermelho, tá? Você vai ter aqui a agricultura e pecuária mais mecanizada e comercializada. São as planícies centrais europeias, tá? Uma produção em larga escala de cereais de vários tipos, né? Trigo, cevada, eu sempre destaco que vocês vão conhecer que são importantes. Beleza? Aqui em cima você vai ter muita produção de leite. Se você pegar nesta região aqui, esse círculo está meio desconexo, mas enfim. Essa região aqui você vai ter uma produção bem interessante de leite, tá? Bem grande, flores também, né? A Holanda produz muitas flores. Então nós temos uma produção extremamente variada, geralmente com propriedades médias e pequenas. Você não tem latifúndios gigantes igual no Brasil, nos Estados Unidos e aí na Europa. É difícil ter, tá? As terras são menores, bem menores, beleza? Muita agricultura familiar, porém moderna, tá? Isso é bem interessante. Isso ajuda a manter a população no campo. Então significa que eu tenho uma concentração fundiária aí muito menor do que no continente americano, beleza? Galera, e para a gente quase finalizar, tá? Vamos comentar agora sobre algumas condições de produção em países do sul, né? Que eu vou falar melhor na próxima semana que vem, que é Brasil, que é o principal país produtor do sul. Galera, a gente precisa lembrar que o predomínio da agricultura de subsistência, quando a gente fala de agricultura para comer, produção de comida, cuidado, existe a produção de comida e de commodity, tá? Meu amigo, não confunda, o produtorzão lá de soja, ele não está pensando, eu vou alimentar de soja. Não, ele está pensando, eu vou produzir dinheiro, tá? Como qualquer outro empresário, por isso que é agronegócio, tá? Diferente, ele é monocultor. Agricultura de subsistência é policultora. Então, o que alimenta a mesa da maioria das pessoas que produz comida é agricultura de subsistência familiar, beleza? É muito comum os plantations nesses países, sobretudo na África e na Ásia, eu já falei isso para vocês, tá? E é muito importante você lembrar a interferência estrangeira nos modelos de produção para exportação. A África sofre demais com isso, tá? Demais. O continente africano tem aquele estereótipo, aquele estigma de ser um continente pobre e seco, né? Que muitas pessoas na sua ignorância acham, mas não é bem assim, né? A África subsaariana tem muitas terras agricultáveis, muitas. E aí, quem é espertinho percebeu isso, a China é um país desse, o Japão não tem área agricultável, foi explorar muitas áreas na África. O Brasil também, tá? Os caras começaram a disputar áreas para a produção das suas monoculturas. A Arábia Saudita faz isso também. Então o cara vai lá num país africano, faz um negócio com o governo, tal, dá aquela ajuda, em contrapartida ele produz para atender a sua demanda, né? O Japão produz muita soja na África,
tá? Então isso é um problema sério de interferência estrangeira. Ah, professor, mas isso não é bom, não gera recurso? Galera, para ser bom, tem que ser bom para todo mundo. E geralmente, tá? Se o Japão vai sair de lá, uma empresa japonesa, para produzir na África, não é para beneficiar a população local. Você entende? Então os acordos têm que ser muito claros as contrapartidas que essas empresas vão oferecer para o país e para a população desse país. Senão a gente vai ter uma reprodução de uma exploração do que a gente chama de neocolonialismo. Beleza? Um problema bem sério, esse neocolonialismo agrícola na África. Tá bom, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, tá? E fui até o Meet ao vivo. Tchau!